É bíblico orar no monte? O pastor acabou de citar Mateus 6,6 sobre orar em oculto. Eu sei que Jesus subia ao monte para orar, mas em nossos dias é válido? Nós queremos dizer ao nosso consulente Júlio César que essa passagem de Jesus durante sua vida terrena, por algumas ocasiões, vezes, ele se retirava para lugares secretos para orar, não somente em montanhas ou montes, mas também ele tinha um jardim chamado Jardim de Getsêmani, que era o local de sua preferência para passar momentos em oração, como nós encontramos no capítulo 22 de Lucas, quando Jesus se retirou na noite que antecedeu a sua prisão e morte. Diz o texto bíblico que o seu local era conhecido por Judas. E ele então, sabendo que Jesus se retirava para lá, por tê-lo acompanhado anteriormente algumas vezes, levou os algozes de Jesus para prendê-lo. Ocasião então que os discípulos se dispersaram e Jesus foi levado ao pretório de Pilatos para ser julgado e posteriormente condenado e crucificado. Mas nós encontramos referências bíblicas que durante o ministério de Jesus, realmente, ele passava momentos de oração, como encontramos, vamos citar aqui alguns textos dos 4 evangelhos, citando alguns textos que mostram esse costume de Jesus. Mateus 14, 23, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Encontramos também outra ocasião no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1 e no versículo 35, de novo, Jesus orando numa montanha, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Capítulo 6 ainda de Lucas, nós encontramos Jesus nesta mesma disposição de orar separadamente. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Então nós encontramos várias ocasiões em que Jesus orava nos montes, sozinho, de manhã, bem cedo, à tarde do dia e à noite, ou de madrugada. Agora, o que nós encontramos de diferenças nos dias atuais é que temos observado pela televisão que certos líderes religiosos dos nossos dias, eles levam câmeras de televisão, aparelhos, para filmar a subida deles às montanhas ou aos montes, para passar ali períodos de oração. E nisso se dá um problema que o próprio Jesus apresentou com relação aos fariseus, que eles, quando iam dar esmolas, tocavam a trombeta para que todos observassem a sua bondade para com os pobres. Outras vezes, quando oravam, se punham nas esquinas para serem vistos pelos homens. Quando jejuavam, se apresentavam como pessoas doentes, sem lavar o rosto e outros cuidados com a higiene pessoal, para serem notados. Então, todo e qualquer tipo de prática que visa o engrandecimento da pessoa, dando para ela um tipo de pessoa superior em determinado aspecto espiritual, é nocivo.
É como Jesus disse, essa pessoa já recebeu o seu galardão. Agora, outro problema que nós notamos atualmente, que às vezes uma caravana de irmãos sai do templo para passar a noite numa vigília em oração em montanhas ou em montes. Ora, nós estamos vivendo em períodos difíceis, que os bandidos estão por aí a toda parte. Pegaram um número de pessoas, 10, 15, 20 pessoas, que estão caminhando para um monte, altas horas da noite, essa gente pode ser surpreendida por esses bandidos. E nós temos relato de casos que já ocorreram. Consequentemente, não seria melhor que, sem precisar gritar no próprio templo, ficassem passando um período de oração alongado, buscando a Deus dessa forma, sem que fossem percebidos por pessoas de fora? Eu, no meu entender, essa é a colocação que julgo mais oportuna nos dias que estamos vivendo. Períodos de oração que podem ser pela manhã, sem gritaria, para não incomodar os vizinhos, ou à noite, depois das 10 horas, também sem incomodar os vizinhos, pode um grupo de irmãos permanecer na igreja e serem ouvidos por Deus da mesma forma que subissem ao monte.